Agora, neste momento, abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Nós terminamos uma série de mensagens na semana passada, no próximo domingo nós começaremos outra. Mas nesse intervalo o Senhor trouxe ao meu coração, nessa última quinta-feira, o texto de Lucas 8, de 22 a 25. Lucas 8, de 22 a 25. Lucas 8, de 22 a 25, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Oremos ao nosso Senhor. Senhor Deus eterno Pai, glorifica o nome de Teu Filho, ó Pai, com esta pregação desta manhã. Glorifica também o Teu santo nome, ó Deus. Só Tu és santo, santo, santo. E, ó Deus, por graça, nos enche do poder do Espírito Santo. Nós temos Sua presença graciosa em nossa vida, mas nós não queremos que o Espírito seja somente residente, mas queremos que Ele seja presidente em nosso coração. Então, Senhor, agora preside a pregação da Tua palavra, fala ricamente ao coração do Teu povo e anima Teu povo em dias de pandemia, Deus, para que sejamos, Deus, vitoriosos em toda essa situação que estamos enfrentando. Cuida do coração de cada um, livra da depressão, livra da angústia, livra, Deus, ó Pai, do estresse, ó Deus, excessivo, livra do esgotamento espiritual. Fala poderosamente ao coração do Teu povo e abençoa a nossa vida. Nós clamamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos e queridas, nessa manhã. Quando eu era menino, na igreja presbiteriana, no interior de Minas Gerais, um dos hinos que eu mais gostava dizia assim: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Você já se sentiu assim? Parece que as ondas do mar da vida estão batendo no barco da sua existência e você não tem esperança alguma, capacidade de reagir, e você clama e parece que os céus não te ouvem, e você diz: Deus, eu vou afundar, eu vou só sobrar, eu não vou conseguir sair adiante. Deus, tem misericórdia de mim, essa tempestade está forte demais, a angústia está assolando o meu peito, a ansiedade está atacando a minha vida, a tristeza tomou conta de mim. Senhor, tem misericórdia. Querido amigo e irmão, todos nós enfrentamos grandes tempestades na nossa vida. Nesses dias de pandemia, todos nós temos enfrentado momentos de tempestade. E todo o povo de Deus precisa cuidar do coração, para não deixar que a ansiedade assole o peito, que a angústia domine o coração, principalmente aqueles que perderam seus empregos, ou estão lutando contra a enfermidade em sua própria vida ou na família. Nós precisamos entender que o Senhor está em nossa vida e Ele nos dá
vitória sobre a tempestade. Nesse texto de Lucas, amados irmãos, no qual nunca preguei num texto paralelo em Mateus aqui em nossa igreja, aqui em Lucas nós aprendemos como vencer a tempestade. Como vencer a tempestade. E, em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz: reconheça o soberano. Como vencer a tempestade? Em primeiro lugar, reconheça o soberano. O texto da palavra do Senhor é muito claro. O Senhor Jesus teve um dia de intenso trabalho. Então, no fim do dia, ele resolve entrar no barco e diz aos seus discípulos: passemos para outra margem. E ele, então, cansado em sua humanidade, vai para o fundo do barco, para a popa, e ali deita e dorme, amado amigo e irmão. E então ali, querido, cochilando, vem sobre o mar uma grande tempestade. Mateus e Marcos, nos textos paralelos a esses, dos sinóticos, irmãos, eles dizem que o barco era arremessado pelas ondas. Nós imaginamos que ondas gigantescas se levantavam e caíam sobre o barco. E ele então era jogado de um lado para o outro, e a água já estava invadindo o barco. E os discípulos, que são homens do mar, entram em grande desespero. O barco está a ponto de afundar. Mas nós precisamos saber quem foi que nos levou para a tempestade. Quem levou os discípulos para a tempestade é o soberano, é o Rei da glória, é o todo-poderoso Senhor. Ele não faz nada por acaso. A Bíblia diz que nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Se você está enfrentando uma grande tempestade em sua vida, você precisa reconhecer a soberania do Senhor. Você precisa reconhecer que o Senhor não perdeu o controle. Os discípulos estão desesperados, morrendo de medo, mas quem os levou para a tempestade está presente no barco da vida deles. E você precisa reconhecer que quem te levou para a tempestade também está presente no barco da tua vida, se você creu em Cristo Jesus. Santo povo de Deus, eu gosto muito da história de José no Antigo Testamento. Você se lembra que José era filho de Raquel, o filho preferido de Jacó. Jacó tinha 4 esposas, amava Raquel, José era o filho mais velho de Raquel, portanto ele tratava José como príncipe. E José, para piorar a situação, meus irmãos e irmãs, ainda teve uns sonhos de que ele reinaria e seria superior a seus irmãos. Seus irmãos o odiavam, tinham inveja e queriam matá-lo. Numa oportunidade jogaram-no no poço, venderam para os ismaelitas, ele foi para o Egito como escravo, ficou trabalhando na casa de Potifar, Deus o abençoou ali, ele prosperou, a mulher de Potifar colocou os olhos nele, queria seduzi-lo, ele tentou resistir, mas um dia ela agarrou as suas vestes e mentiu dizendo que ele tentou abusar dela, não foi verdade, ele foi jogado na cadeia, passou mais de 2 anos naquela cadeia, e depois, por um milagre do Senhor, José se torna o primeiro ministro do Egito. Deus lhe dá uma visão maravilhosa. Ele planta grãos e compra todo o Egito, compra a terra do Egito, compra o povo do Egito na época da seca. E todo mundo no mundo daquela época precisava de José para poder se alimentar naquela região. Depois que Jacó morre, José é poderoso e é o primeiro ministro do Egito. E os seus irmãos agora estão morrendo de medo de que ele queira vingar-se deles. Então, eles mandam algumas pessoas dizerem a José, a Bíblia não diz que Jacó tinha dito isso em nenhum lugar, mas ele diz o seguinte: seu pai mandou você perdoar seus irmãos. Eles se levantaram contra vocês, agora, por favor, não os oprima. E quando essa pessoa que representava os irmãos se ajoelhou e foi falar com José, José chorava amargamente. E depois, irmãos, chegaram seus próprios irmãos diante dele, se ajoelharam. E ele diz assim: por acaso eu estou em lugar de Deus para fazer alguma coisa contra vocês? Lembre-se bem, ele foi jogado na cisterna. Ele foi vendido como escravo, ele foi humilhado na casa de Potifar, ele foi preso, mas ele diz aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para conservar a muita gente com vida, como hoje se vê. Não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Só pode perdoar, irmão, depois de um momento de tanta angústia, de tanta opressão, de tanta tempestade na vida causada por homens, aquele que reconhece que Deus é soberano
José diz em Gênesis 50:20, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Talvez você foi enganado, talvez roubaram seu dinheiro, talvez você foi demitido agora nessa pandemia e você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Há uma grande tempestade diante de você, mas eu quero lhe dizer que se você crê em Cristo Jesus, você pertence ao Senhor e o seu Senhor é o soberano da tempestade. Foi Ele que te levou para a tempestade, e ainda que os homens intentem o mal, e ainda que o mundo intente o mal, e ainda que o inferno intente o mal, todos podem tentar o mal, mas Deus transforma o mal em bem. Ele é soberano. Ele pode te dar a vitória. Ele pode conduzir a tua vida. Você ainda não entende o propósito da tempestade, mas o Senhor tem um propósito maravilhoso nessa tempestade em sua vida. Eu não sei se você já leu o livro Viagem do Peregrino da Alvorada, uma das crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Nesse livro conta a história de Eustáquio, um primo daqueles meninos que eram os 4 reis de Nárnia, reis e rainhas de Nárnia. E Eustáquio era um menino muito chato, muito soberbo. E quando ele foi para Nárnia, ele ouviu falar da fortuna de um dragão. E ele então desejou a fortuna do dragão, e quando chegou para se apossar da fortuna do dragão, ele mesmo se tornou um grande dragão. E depois então, durante todo o filme, vai vendo o desenlace, e ele fica triste porque é um dragão, e há um momento então em que ele reconhece que a sua vida não está boa e quer deixar de ser dragão. E ele tenta arrancar a sua pele, e ele puxa com toda a sua força e lhe dói, mas só saíam as camadas superiores de sua pele. Ainda que lhe doesse, ele por si mesmo não podia deixar de ser um dragão. Até que ele então conta com a ajuda de Aslan. Aslan é o grande leão, o rei dos reis de Nárnia, que simboliza o Senhor Jesus. E ele conta então que quando Aslan vai arrancar a sua pele de dragão, Aslan enfia com toda a força suas garras. E parece que as garras de Aslan estão entrando no seu próprio coração. E ele pensa que vai morrer de tanta dor. Mas Aslan vai com amor e com força, arrancando as peles de dragão. E quando Aslan arranca as peles de dragão, Eustáquio se torna um menino de novo. Talvez o Senhor te mandou para a tempestade para arrancar as tuas peles de dragão, para fazer de você uma nova criatura, para mudar a sua vida. O sofrimento, meu irmão, é o megafone de Deus, com o qual Ele chama a nossa atenção para ouvir a sua voz. Ele fala conosco na sua palavra, sussurra nos dias bons, mas no sofrimento Ele grita conosco para quebrantar o nosso coração, para mudar a nossa vida. Jesus não te levou para a tempestade por acaso. Reconheça que Ele é soberano. Reconheça o que está mal na sua vida nesse momento. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Peça ao Senhor para abrir teus olhos. Peça ao Senhor para mudar a tua vida em nome de Cristo Jesus. Reconheça o soberano. Se você crê em Jesus, Ele foi quem te levou para a tempestade. Ele está no barco da tua vida. Ele tem todo o poder para acalmar a tempestade. Mas Ele tem um projeto maravilhoso em tua vida. Ele quer se glorificar em tua vida nessa tempestade. Reconheça que o Senhor está no trono. Reconheça que Ele te ama. Reconheça que Ele deu a vida na cruz por você. Reconheça a soberania do Senhor. Como vencer a tempestade? Reconheça o soberano. Se você reconhecer que Jesus está no controle, está trabalhando a sua vida nessa tempestade, então se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e dizer: Senhor, trabalha o meu coração, eu confio em Ti. Meu irmão, sinceramente, a tempestade vai cumprir o seu propósito. E prontamente você será tirado dessa tempestade, do tempo de Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como vencer a tempestade? Reconheça o soberano. Que nós confiemos na soberania do nosso Deus e descansemos no seu amor, ainda que Ele nos visite com providências difíceis e carrancudas aos nossos olhos. Ele continua sendo um Deus bom, que nos ama e deu Cristo Jesus na cruz
para salvar-nos. Como vencer a tempestade? Em primeiro lugar, reconheça o soberano. Mas talvez você se pergunte, como vencer a tempestade? Em segundo lugar, o texto da Escritura nos diz, clame ao Senhor. Como vencer a tempestade? Clame ao Senhor. O versículo diz assim, versículo de número 24, versículo 23 e 24. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Como vencer a tempestade? Em primeiro lugar, reconheça o soberano, mas em segundo lugar, clame a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o barco está sendo jogado de um lado para o outro. Eles dizem, nós vamos afundar. E eles se aproximam de Jesus, Mestre, Mestre. Eles acordam o Mestre, Mestre, nós estamos afundando, o barco vai afundar. E Jesus se levanta, irmãos, e repreende o vento, e repreende o mar. Ele diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. E o mar se acalmou, amados irmãos, e o vento emudeceu. Porque os discípulos invocaram ao seu Senhor em oração, em um clamor, no momento de desespero. Eles viram a resposta da sua oração e o poder de Deus atuando, amados irmãos, em sua vida, manifestando a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer vencer as tempestades da sua vida, você precisa clamar ao Senhor. Talvez esse tempo de angústia, de dificuldade, de aflição, veio para que você busque mais a presença do seu Deus, para que você dobre os seus joelhos na presença do Senhor, para que você confesse os seus pecados, para que você ofereça a Ele a sua oração, para que você se entregue totalmente em suas mãos, para que você volte a ter uma comunhão íntima e pessoal com o seu Senhor, através da oração. Em Filipenses 4, 6 e 7, a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo disse que a ansiedade para você, para mim, para todos nós, para você que está em casa, se você é cristão, ela é terminantemente proibida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas nós sabemos que nós vamos ficar ansiosos. Nós somos humanos, pecadores, e nós só podemos vencer a ansiedade pela graça do Senhor Jesus. Ainda que o texto nos proíba, a ansiedade nos é natural, é uma característica do ser humano que muitas vezes não crê no Senhor, por causa do seu próprio pecado. Mas então o texto diz, qual é o remédio para a ansiedade? Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica, com ações de graças, amados amigos e irmãos. O texto diz que nós devemos oferecer petições. Então, se você está passando por um momento difícil, peça ao Senhor. Peça, Ele responde. Ore ao Senhor, o texto diz, apresente orações. A palavra oração tem a ver com se humilhar, se humilhe diante do Senhor. Apresente a sua súplica. Faça como Ana, que desejava tanto ter um filho Samuel, que no seu gemido não saía palavra da sua boca, ela só movia a sua boca em gemido, a ponto do sacerdote pensar que ela estava embriagada às 9 da manhã. Ou suplique, vá para o seu quarto, para um lugar onde você está sozinho e gema e diga, Deus, socorre-me. Suplique. Mas também ofereça ações de graças. Agradeça ao Senhor. Reconheça a sua bondade. Reconheça o seu cuidado. Reconheça a sua misericórdia. Reconheça o seu perdão. Reconheça a sua fidelidade. Meu querido irmão, a tempestade é uma grande oportunidade para que nós voltemos a orar e a nos relacionarmos intimamente com o nosso Senhor. Clame ao Senhor. Eu gosto muito daquele texto que está lá em Lucas capítulo 11, no qual Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á.
Ele diz: qual de vós, se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual de vós, se o teu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Quem de vós, se o filho lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? E aí ele diz: ora, se vós que sois maus, nós somos pecadores, irmãos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Talvez essa tempestade veio para que você peça para ser mais cheio do Espírito Santo. O Espírito já habita em você se você creu em Jesus. Mas o pecado na nossa vida pode apagar o Espírito, irmão. Então, em momentos como esse, nós nos humilhamos, pedimos perdão pelos nossos pecados e dizemos a Jesus: Senhor, mais de Ti, menos de mim. Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me de Ti. Meu querido amigo e irmão, esse momento é um momento para invocar a presença do Senhor, é um momento para dobrar os seus joelhos, é um momento para contar a Deus as suas dores, é um momento para adorá-lo em espírito e em verdade, é um momento para apresentar diante dele os seus desafios, é um momento para se tornar mais vazio de você e mais cheio do Espírito Santo. A tempestade veio para que você diga: mestre, mestre, nós estamos afundando, socorra-nos. É por isso que o Senhor, meu irmão, te convoca à oração neste momento, meu querido amigo e irmão. É tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de derramar o coração na presença de Deus, é tempo de se quebrantar na presença do Senhor Jesus. Quando eu comecei a frequentar reuniões de oração, irmãos, na adolescência, nós tínhamos uma reunião de oração às 6 da manhã, na igreja de onde eu vi, e lá eu aprendi com os velhos um cântico que dizia assim: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, se não deixares tudo no altar. E o coro diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Essa metáfora usada para deixar no altar significa que você dobra os seus joelhos. O altar é onde você está, e você invoca a presença do Senhor, e se entrega totalmente nas mãos dEle, e se entrega totalmente em oração. E você vê então o Senhor mudando a sua vida, mudando a sua perspectiva, mudando o seu coração. Preste atenção, meu irmão, a oração não muda Deus, a oração muda o teu coração. A tempestade veio para que você volte a orar, para que você busque a presença do Senhor, para que você diga: Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha de Ti, mais de Ti, menos de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele continue a falar poderosamente ao nosso coração, e que esse seja um tempo para que você de fato dobre os seus joelhos, seja cheio do Espírito Santo e tenha comunhão com Deus através de uma vida íntima, de uma vida piedosa, de uma sincera vida de oração. Como vencer a tempestade? Em primeiro lugar, reconheça o soberano. Em segundo lugar, clame a Jesus. Que Deus ouça as tuas orações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, eu tenho reconhecido a Deus como soberano. Eu estou clamando a Ele. Mas, pastor, eu ainda estou com medo, no meio da tempestade. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como vencer a tempestade? Reconheça o soberano, clame a Jesus, mas em último lugar, creia no Senhor. Como vencer a tempestade? Creia no Senhor. Versículo de número 25. Nós vimos no final do 24, Jesus repreendendo o vento e a fúria, tudo cessou e veio grande bonança. No 25 diz o seguinte o Senhor: então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Queridos irmãos e irmãs, como vencer a tempestade?
o texto nos diz: creia no Senhor. Eles poderiam ter clamado a Jesus. O Senhor não os repreende por orar. Mas talvez, amados irmãos, eles deixaram com que o desespero assolasse a sua vida mais do que deveria ter acontecido. Em oração eles poderiam ter ido confiantes, dizendo: Senhor, a tempestade está aqui, nós sabemos que Tu podes acalmá-la, levante e acalma. Mas eles estavam literalmente desesperados. Eles deixaram de confiar no Senhor. Eles oraram porque não tinha outra opção. Eles oraram sem crer. Nós devemos orar. Mas Jesus então diz a eles, os repreende, diz: onde está a vossa fé? Onde está a tua fé, meu querido amigo e irmão? Não apedrejemos os discípulos de Jesus. Porque muitas vezes nós que nos chamamos cristãos, que estamos na igreja todos os domingos, que adoramos ao Senhor Espírito em verdade, que levamos o nome de Jesus, muitas vezes nós deixamos, irmãos, a incredulidade tomar conta do nosso coração. Quando alguém, amado irmão, um homem casado, que tem uma vida feliz com a sua esposa, se dedica, amado irmão, não a um tropeço, mas um caso de adultério, meu querido amigo e irmão, no fundo do seu coração, ele não está crendo que Deus é bom. Ele não crê que Deus é bom ao dar-lhe uma esposa, ao dar-lhe uma família. Ele crê que ele precisa buscar o seu próprio prazer e a sua própria felicidade em outro lugar. Ele não crê no Senhor, ele se tornou incrédulo. E por isso então ele está praticando esse pecado. Ah, querido amigo e irmão, quando muitas vezes nós também podemos entrar em desespero, em angústia, numa tristeza profunda em nossa vida, mesmo nos dizendo cristãos, é porque nós deixamos de acreditar no cuidado de Deus. Quando deixamos a ansiedade tomar conta de nós, quando entramos em desespero, quando consideramos a adversidade maior do que o nosso Deus, é porque nós deixamos de crer no Senhor, nós deixamos de crer no seu amor, nós deixamos de crer na sua bondade. Quando alguém que se diz cristão começa a contar mentiras a respeito de si mesmo e louvar-se demais e colocar-se num patamar mais alto do que deveria, é porque essa pessoa não crê na identidade que ela tem em Cristo Jesus. Ela precisa dizer que ela é boa, ela precisa dizer que ela é a melhor, ela inventa até mentiras sobre si mesma para poder ficar bem diante dos olhos de todos. Por quê? Porque ela não crê no amor que Jesus deu a ela. Jesus disse que esse amor é suficiente. Essa pessoa é amada, é eleita. Ela tem a identidade de nova criatura. Ela não precisa do aplauso da multidão. Então, quando alguém busca o aplauso da multidão, é porque deixou de crer no Senhor. Ah, querido amigo e irmão, quando alguém coloca a sua confiança no seu dinheiro, quando alguém que ainda continua recebendo o seu salário, chega na pandemia e para de dar o dízimo, é porque essa pessoa se tornou incrédula. É porque ela está colocando a confiança no seu dinheiro. Ela está dizendo o seguinte: está a pandemia, eu não sei o que vai acontecer amanhã, é melhor eu guardar. E ela não sabe que Deus pode fazer com que o seu dinheiro não renda nada, se ela deixar de confiar no Senhor. É incredulidade, é falta de fé. Onde você tem sido incrédulo na sua vida? Jesus confronta a incredulidade na vida dos discípulos, confronta a incredulidade na tua vida, na vida dos crentes que estão aqui no templo, na minha própria vida. Onde nós temos deixado de crer no Senhor? Que nós nos arrependamos de nossa incredulidade, meus irmãos. Se Deus já deu Cristo Jesus na cruz para pagar os nossos pecados, se nunca ninguém nos amou como o Senhor, que deu a sua vida na cruz por nós, que pagou a nossa dívida no tribunal de Deus, que nos reconciliou com o Pai, que nos deu a fé para crermos nele, como o Senhor vai deixar de cuidar de nós? Creia no Senhor. Onde está a vossa fé? Você tem que crer no Senhor. Você tem que crer na fidelidade do Senhor. Você tem que crer no amor do Senhor. Você precisa crer na bondade do Senhor. Você precisa crer nas promessas do Senhor. Você deve crer na palavra do Senhor. Você deve crer no Senhor que disse que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Meu irmão, nós precisamos crer no Senhor. Primeiro porque a fé agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna o galardoador de todo aquele que o busca. Você precisa crer no Senhor.
Mas você precisa ser fortalecido para vencer as lutas da vida. Pastor, como eu vou crer em Deus? Ouça a palavra de Deus, ouça a pregação bíblica. A sua fé está sendo fortalecida nesse momento. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, enquanto você está ouvindo aqui na igreja ou em casa, o Espírito Santo está enchendo o teu coração de fé, porque fé faz parte do fruto do Espírito. A palavra usada para fidelidade lá no grego é a mesma palavra usada para fé. Então o Senhor pode te encher de fé, meu querido amigo e irmão. Mas, querido amigo e irmão, você só pode se apropriar da salvação maravilhosa de Jesus quando você crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós precisamos de fé, meus amados amigos e irmãos. É somente pela fé que nós realizamos a obra de Deus. Se você ler a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você verá que homens e mulheres realizaram grandes coisas na casa de Deus, porque creram no Senhor. E nós só vamos fazer a obra de Deus neste tempo, só vamos abençoar a nossa família, só vamos abençoar a igreja, só vamos ser um instrumento para a mudança do mundo, quando nós crermos que o nosso Deus tem todo o poder. Quando nós cremos no seu amor, porque Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Quando nós cremos na sua fidelidade, que Ele quer nos abençoar e quer conduzir a nossa vida para a sua glória. Como dizia o grande William Carey, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Nós só podemos fazer grandes coisas para Deus quando nós cremos no seu amor, quando nós cremos na sua graça, quando nós cremos no seu perdão, quando nós cremos na sua bondade, quando nós cremos na sua fidelidade. Nós temos ouvido de missionários que têm passado dificuldade. Deus tem movido o coração de pessoas da nossa igreja para ofertar para missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem cuidado dos seus missionários, irmãos. Ofertas têm sido dadas aos missionários no campo. Mas mesmo que o tempo seja difícil, se você é missionário e está me escutando agora, eu gostaria de lhe dizer que você precisa continuar crendo no seu Senhor. Como bem disse o grande missionário Hudson Taylor, quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem a bênção de Deus. Então creia no Senhor. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua cuidando da tua vida. Ele deu Cristo na cruz para te salvar. Não vai deixar você em nenhuma situação. Ele te ama. Ele tem ciúmes de você, diz a Bíblia em Tiago 4. E Ele não vai te abandonar. Ele estará com você todos os dias e vai querer formar a imagem do Filho dele em você. Então deixe a incredulidade de lado, em nome de Jesus, e creia no cuidado, na bondade, na fidelidade, no amor do Senhor. Depois, irmãos, desse grande confronto que Jesus faz com os discípulos, chamando-os a crer, eles olham então uns para os outros. Uau! Quem é este homem que dá ordens ao vento e ao mar, e estes lhe obedecem? Eles ficam surpreendidos diante da presença de Jesus, e tem a sua fé fortalecida na presença do Senhor. Se você quer ser surpreendido pelo Senhor, é momento de você colocar a sua fé em Cristo Jesus. Eu não sei se você já se atreveu a fazer essa oração. Algumas vezes eu já pedi ao Senhor, Senhor, por favor, para a tua glória, surpreenda-me, Senhor, me deixe perplexo, para que eu contemple a tua glória nessa situação. Eu quero testificar a você que todas as vezes, irmãos, que eu orei assim, para a glória de Deus, eu pude dizer como os discípulos, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Creia no Senhor, Ele pode te surpreender. Creia no Senhor, Ele responde às tuas orações. Creia no Senhor, Ele continua cuidando de você. Creia no Senhor Jesus, foi Ele quem deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Portanto, arrependa-se deles e creia em Jesus como teu único Senhor e Salvador nesta manhã. Que o Senhor fortaleça a tua fé, que Ele te reanime, que Ele te dê vitória e que você saia mais fortalecido e crendo mais e mais no Senhor depois deste tempo de aflição, em nome de Cristo Jesus. Como vencer a tempestade? Reconheça
o soberano. Clame a Jesus. Creia no Senhor. Que Deus te dê vitória sobre todas as tempestades da tua vida. Em nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Amém.